pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da minha experiência com relação ao meu parto. Vou dar o relato do meu parto, tá? Como eu tô começando agora aqui no YouTube e algumas pessoas podem não me conhecer, eu vou fazer um resuminho da minha gestação, para que vocês possam entender um pouquinho antes do Davi nascer. Bom, então, eu já estava casada há 5 anos quando eu e meu marido decidimos que estava na hora de a gente ter filho, né? Então, em janeiro de 2013, eu parei de tomar o anticoncepcional. Aí começou a expectativa, né? Ai, será que vai ser esse mês? Será que não? E demorou 9 meses. Em setembro só que eu fui engravidar. É claro que nesse período eu fiquei triste, achei que ia demorar muito, achei que eu podia ter algum problema e tal. Mas como a médica falou que, a ginecologista, né, que eu consultei antes de parar de tomar um anticoncepcional, falou que era normal demorar até um ano. Então, apesar da ansiedade, da angústia, eu ainda sabia que até um ano era normal. Então, eu ficava nesse misto de emoções. Um mês eu tava triste porque não acontecia, no outro mês eu tava tranquila. Aí até que, na hora certa, né, a hora que Deus quis, a hora de Deus, eu engravidei. Foi no mês de setembro de 2013. Aí, descobri bem no comecinho, eu tava com 6 semanas, fiz o exame de sangue, deu positivo. E começou a minha gestação. Foi super tranquila, assim, eu não tive enjoos, não tive tonturas, essas coisas. O começo dela foi super tranquilo, assim, eu não passei mal em nenhum aspecto. Aí, aos 7 meses de gestação, eu fiz aquele, eu não sei se foi exatamente 7 meses ou um pouquinho antes, mas eu fiz aquele exame de glicemia, que a gente toma aquele líquido doce e tal. E no resultado desse exame deu que eu tinha diabetes gestacional. O nível era baixo, mas tinha que cuidar, né? Então eu comecei a fazer a dieta na alimentação. Troquei alguns alimentos por integrais, cortei um pouco o açúcar e tal. Mas assim, foi tranquilo, né? Não tomava refrigerante, essas coisas que refrigerante eu já tinha cortado antes. E através da dieta eu consegui controlar a diabetes. Agora, chegando mais no final da gestação, que eu fui decidindo sobre o parto, né? Assim, eu nunca tive aquela convicção, não, eu quero parto normal de tudo quanto é jeito. Mas eu sabia que dos benefícios do parto normal. Então eu sabia que o parto normal era muito melhor para o bebê, para mim, a recuperação era melhor. Então eu queria assim o parto normal por saber dos benefícios, mas é claro, é óbvio que eu tinha medo, né? De como que ia ser, se ia demorar, se ia sentir muita dor, quantas horas eu ia ficar em trabalho de parto. Então, apesar de querer o parto normal, eu ainda tinha esses medos, né? No finalzinho da gestação, as últimas ecografias, apareceu que o Davi estava com circular de cordão, que é o cordão enrolado no pescoço. Quando eu soube na ecografia, eu fiquei bem preocupada, né? Até achei que por isso não ia poder fazer o parto normal e tal. Só que os médicos a minha médica e o médico que fez a ecografia me tranquilizou que isso não era empecilho para o parto normal. Isso podia acontecer, vários bebês tinham nascido com um circular de cordão e não tinha acontecido nada. Aí eu fiquei, tipo, tudo bem, mas ainda tinha aquele medo, sei lá, de ele estrangular ele na hora que estivesse nascendo. Coisa de mãe, né? Mas como desde o começo da minha gestação eu sempre orei, né? Pedi pro Senhor encaminhar tudo, todas as coisas, o parto, que fosse da vontade de Deus, a hora do Davi nascer, tudo que fosse encaminhado por ele. Eu sempre coloquei assim que a vontade de Deus estivesse em primeiro lugar, independente da minha vontade. Aí eu fui na última consulta e eu tava com 38 semanas, um pouquinho antes de completar as 38 semanas, que foi quando eu peguei a minha licença maternidade, eu tava trabalhando até então. Daí com 38 semanas certinho, eu saí do meu trabalho de licença maternidade. Vim pra casa descansar pra esperar o Davi nascer. Aí eu fiquei essa semana da 38 para 39 semanas tranquila, não aconteceu nada. Como eu tava só em casa, todos os dias eu descia para caminhar, porque eu sabia que a caminhada era bom pro parto normal.
Então todos os dias eu fazia isso, mas até então nada tinha acontecido. E a ansiedade a mil, né? Imagine só. Eu não sei o que é pior, você marcar a cesárea e esperar que você sabe o dia certo, ou você esperar o parto normal. Não sei. Eu só tive esse parto, então ainda não posso contar pra vocês qual dá mais ansiedade. Mas então, com 39 semanas e 2 dias, era um sábado, dia 17 de maio de 2014. A data prevista do parto do Davi era dia 23 de maio, tá? Que era quando completava as 40 semanas. Então, no dia 17, eu fiquei sozinha em casa, meu marido saiu pra trabalhar de manhã, era um sábado. E eu queria sair caminhar, como eu tava fazendo todos os dias, mas eu não queria ir sozinha. Aquele medo de acontecer alguma coisa na rua e eu ter que chamar alguém e tal. Eu tinha medo. Aí eu esperei ele até o meio-dia e ele não veio. Ele ainda estava trabalhando. Eu falei, então eu vou descer, andar só aqui dentro do condomínio, que se acontecer alguma coisa eu tô aqui dentro, né? Aí eu desci para caminhar. Eu moro no 3º andar. Quando eu cheguei lá embaixo, lá abrindo a porta do bloco, eu senti que escorreu alguma coisa, um líquido quente. Daí eu paralisei na porta. Meu Deus, o que será que é isso? Né? Primeira gravidez, eu não tinha noção. Aí, na hora eu subi de novo, sem dor nenhuma, subi rapidinho e tal. Vim, mandei mensagem pro meu marido, falei, olha, vim pra casa, né, e tal. Contei pra ele o que tinha acontecido e liguei pra minha mãe. Contei pra minha mãe o que tinha acontecido, né, como que foi e tal. E ela não sabia se era a bolsa que tinha rompido também, porque com ela nunca foi assim, né, sempre foi no hospital que rompeu a bolsa. Então, eu não sabia se era a bolsa que tinha rompido, porque na minha cabeça, todos os filmes e vídeos que eu vi, quando a bolsa rompe, cai muita água, né? Faz até um barulho, assim, parece que jogaram um copo de água no chão. A minha ideia era isso. E comigo não foi assim, foi simplesmente um pouquinho que escorreu. Mas, como eu já estava com 39 semanas e 2 dias, eu pensei, vou pro hospital, né? Então, fui tomar banho, me arrumar para poder ir. Aí no banho, me enxugando, eu percebi que cada vez escorria mais líquido. E daí eu tive certeza que era a bolsa que tinha rompido, porque não parava nem um minuto. Descia muito, muito líquido, branquinho, né? Não tinha cheiro, assim, eu não percebi. Mas era um líquido bem clarinho. Aí eu forrei, me forrei para poder não molhar, né, o banco do carro e tal. Coloquei uma toalha lá, coloquei a roupa e fui pro hospital. Gente, eu não tinha dor nenhuma, tá? Cheguei lá no hospital, fui examinada, fizeram um exame de toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação. E sem dor. Falaram, realmente foi essa bolsa que rompeu, então você vai pra sala do pré-parto. Perguntaram que parto que eu queria, falei que queria parto normal. E fui pra sala do pré-parto. Eu cheguei no hospital, eram 3h30. Fui lá pra cima, meu marido e minha mãe ficaram lá embaixo. Como o meu plano de saúde não era apartamento, era enfermaria, então ele não podia ficar comigo lá em cima. Ele ficou lá na recepção esperando junto com a minha mãe. Aí eu fiquei lá em cima, na sala de pré-parto, das 3h30 até as 6 da tarde. E daí veio uma outra médica, porque tinha trocado o plantão, não era mais o médico que tinha me atendido quando eu cheguei no hospital. Uma médica super legal, eu ia ganhar um bebê com a plantonista, tá? Eu não paguei aquele valor de disponibilidade pro médico. Não fiz questão, até porque também é caro. Como tava tudo normal com o Davi e comigo, eu achei que não precisava. Então, a plantonista do hospital chegou a conversar comigo, uma médica muito boa, assim, me explicou todos os detalhes. Perguntou como que eu tava e eu falei, olha, minha bolsa rompeu por volta do meio-dia. Meio-dia... não. 3 horas. Por volta de 3 horas minha bolsa rompeu. Então eu expliquei pra ela, daí já era 6 horas da tarde. Ela falou, você tá com dor? Eu falei, não tenho dor nenhuma. Então nessa hora que a médica foi conversar comigo, eu já tava com um remedinho na veia. Eu não sei direito o que é, mas é um antibiótico que eles colocam quando a gente decide ter parto normal, quando a gente vai fazer o parto normal.
pra não pegar infecção hospitalar, alguma coisa assim. Então eu tava lá tomando um remedinho na veia, mas aguardando e sem dor nenhuma contração, nada. Aí a médica conversou comigo e falou, bom, já que você não tem dor nenhuma, a gente precisa... Funciona assim, a gente aguarda 6 horas da hora que a bolsa rompeu para ver como você vai desenvolver. Você chegou aqui com 3 centímetros de dilatação, e eu examinei agora, e ainda continua com 3 e você está sem dor nenhuma. Então, isso significa que o teu trabalho de parto vai ser longo, tá? Como você não sentiu nada até agora, a gente vai esperar 6 horas que rompeu a bolsa, que vai dar 9 horas da noite. Se você estiver bem, a gente vai introduzir o soro, né? A ocitocina que chama, que induz o trabalho de parto, que faz ter contração. Mas eu já te aviso, como tá demorado, pode ser que você fique aqui até amanhã. Seu trabalho de parto vai ser longo, vai trocar o plantão e provavelmente só amanhã você vai ganhar. Quando ela me falou aquilo, me passou um monte de coisa pela cabeça, porque eu queria o parto normal, mas eu também não queria sofrer os 2 partos. Eu não queria passar todas as contrações e as dores do parto normal e chegar na última hora e ter que fazer cesárea. Eu queria que fosse ou um ou outro. Se eu tivesse saído de casa e chegado lá e começasse as contrações e fosse apurando e eu visse que estava evoluindo, eu ia, claro, continuar com o parto normal e eu ia querer continuar, né, para ter parto normal. Só que quando ela me falou aquilo, eu desanimei. Porque eu pensei, nossa, eu vou ficar aqui até amanhã, e daí quando der 12 horas que rompeu a bolsa, eles não podem esperar mais, né? E daí tem que fazer cesárea. Daí eu falei pra ela, eu vou pensar um pouquinho, quando a doutora voltar às 9 eu decido. Ela falou, tudo bem, tranquilo. E eu fiquei pensando, mais 3 horas pra pensar, né? Das 6 às 9. E não aconteceu nada, eu não tive nenhuma dor. Tipo, tava tudo igual. Ela me examinou e eu continuava com 3 de dilatação. Ela falou, e agora? O que você decidiu? Eu falei, doutora, já que eu não senti nenhuma dor até agora, eu vou querer fazer a cesárea então. E daí, pelo menos eu não sofro os 2 partos, né? Só a cesárea, não tive nenhuma dor até agora, então tudo bem. E ela falou, ok, então eu vou chamar a equipe, a gente vai preparar as coisas e vem te pegar. Daí eu falei, tudo bem. Daí chamaram meu marido e tal, que ele ia assistir o parto. E eu fui pra lá. O que eu pensei? Eu queria parto normal porque eu queria que o Davi nascesse na hora certa, na hora que fosse pra ele nascer. Eu não queria que fosse uma cesárea agendada, que ele fosse nascer antes da hora e tal. Então, ele nasceu no dia programado, no dia que rompeu a minha bolsa e que eu sabia que estava na hora de ele nascer. Porém, eu optei na hora por fazer a cesárea por causa disso, por não querer sofrer os 2 partos, digamos assim. Então, na hora que eu decidi isso, foi super rápido. Ele nasceu às 10h40. Ele chamaram meu marido. Na hora que ele nasceu, a médica levantou ele pro meu marido ver. Daí pegaram ele, colocaram um lado no meu rosto. Aquela cena linda de parto que todo mundo conhece, de parto cesárea, né? Depois que ele nasceu, levaram ele lá pra limpar. Eu fui ficando um pouco grogue, eu acho, por causa que aumentaram a anestesia pra poder limpar e dar os pontos e tal. Eu fui pro quarto meia-noite. Meia-noite eles trouxeram o Davi pra mim. Eu já tinha tomado banho, meu marido acompanhou. E ele tava perfeitinho. Ele nasceu com 3,50 kg e 46 centímetros. Ele nasceu pequeno, como eu também sou pequena, né? Não podia ter um bebê muito grande, senão eu ia sofrer. E foi isso, o relato do meu parto. À meia-noite a enfermeira trouxe ele mamou, né? Ela me ajudou a dar mamar. Na primeira noite minha mãe dormiu lá comigo e ele dormiu a noite toda. A segunda noite foi um pouquinho mais complicado. A enfermeira falou que é porque naquela noite ele descobriu que ele tinha nascido, que ele tinha saído fora da barriga. Daí ele não dormiu muito bem, assim. Mas eu já estava um pouquinho melhor. Uma coisa importante que eu queria contar também, que é um pouquinho à frente do meu parto, é que geralmente as pessoas ficam 3 dias no hospital, né? Que é quando recebem a alta. Comigo foi assim, no terceiro dia que eu recebi a minha alta e eu levei ele para a pediatra examinar para dar a alta dele. A enfermeira tinha percebido que quando ele dormia, ele dava uns sustinhos assim. Eu estava dormindo e dava uma tremidinha, assim, um pulo. Pra mim, era normal, porque, né, primeiro filho eu não sabia como que
como que era e tal. E eu já tinha visto algumas crianças fazer isso, então eu achei que era normal. Mas a enfermeira que deu o primeiro banho nele, que estava acompanhando todos os dias que ela ia ver ele, ela percebeu isso e contou para a pediatra. E a pediatra disse que isso não era normal. Aí ela pediu para não deu alta para ele aquele dia e pediu um exame de sangue para ver por que estava acontecendo aquilo. Quando ela disse que não ia dar alta para ele, nossa, eu fiquei super preocupada, né? Chorei, eu queria ir para casa, não voltava mais para o hospital e tal. Mas, se era pro bem do meu filho, vamos ficar mais um dia. Aí, naquele dia, a gente fez exame de sangue nele, né? Colheram um exame, depois do almoço, mais ou menos. E daí, à noite, ia sair o resultado. Daí, à noite, eu já tava dormindo. Era por volta de 11h30. A enfermeira foi lá no quarto e falou, mãe, vamos lá pra sala do recém-nascido, que eles chamavam, que era onde a pediatra atendia, que a médica quer falar com você. E leva o seu bebê. Daí eu peguei o Davi e a gente foi lá pra sala do recém-nascido. A médica não estava no hospital, ela falou comigo pelo telefone. Ela falou que tinha saído o resultado do exame de sangue dele, tinha dado falta de cálcio no sangue. E para isso, ela ia levar ele para UTI aquela noite, para ele tomar a medicação para resolver esse probleminha de falta de cálcio que ele estava no sangue. Quando ela falou a palavra UTI, eu me desmontei, eu não ouvi mais nada do resto que ela falou. Eu só sabia que meu filho estava bem e ia ter que ir para UTI. Assim, eu fiquei muito triste. Claro, eu levei, né, ele pra UTI, porque era o que a médica achou que era melhor, mas voltei pro quarto e não dormi mais. Era por volta de meia-noite. Liguei pro meu marido chorando, liguei pra minha mãe contando o que tinha acontecido. Fiquei muito mal. Porque eu não tinha entendido direito o que estava acontecendo e a palavra UTI assusta, né? Então, naquela noite eu não dormi, preocupada que ele estava na UTI e tal. E eles me falaram que às 9 horas eu tinha que voltar para dar mamar. E eu já estava de alta do hospital. Então eu não pude mais ficar no quarto do hospital. Eu tive que fazer minhas malinhas e ficar no corredor e andando pra lá e pra cá. Isso foi um ponto fraco assim, do hospital, porque eu tinha feito uma cesárea, né? Eu tava com os pontos, eu não podia ficar andando pra lá e pra cá. Mas foi assim que aconteceu. Então eu ia de 2 em 2 horas dar mamar pra ele. Claro, cada vez que eu ia, me partia o coração de ver ele lá e tal. Ele tava tomando a medicação na veia, então tava furado. A primeira vez ele tava sem roupa, tava só enrolado num coelho. Mas, assim, ele era o maior bebê da UTI, tava saudável, então as enfermeiras sempre me consolavam. Não, ele tá aqui só por um tempo, daqui a pouco ele já vai sair e tal. Então, a médica me falou que ele ia tomar a medicação durante o dia e à noite, se ele tivesse tudo bem, ele ia ter alta. Então foi isso que aconteceu. Durante o dia eu ia lá de 2 em 2 horas dar mamar pra ele. Fiquei no hospital porque não valia a pena eu ir pra casa. O hospital era longe da minha casa. E à noite ele recebeu a alta e a gente foi pro quarto. Então eu dormi mais uma noite no hospital com ele no quarto. E no outro dia cedo a gente teve alta. Então eu fiquei 5 dias no hospital. Resumindo, tudo isso que aconteceu nesses dias que era para ele sair e ele não saiu do hospital, na hora, claro, eu fiquei muito desesperada, chorei o dia todo por ele estar lá na UTI. Mas depois, com a cabeça mais fria, eu entendi que tudo isso era um cuidado de Deus com o meu filho. Eu tinha orado, né, toda a gestação, pedido para que o Senhor encaminhasse todas as coisas, o nascimento do Davi, que ele viesse saudável. E tudo isso foi o cuidado de Deus. Graças a Deus, ele colocou aquela enfermeira no nosso caminho e ela viu que ele estava com esses espasmos que eles chamam. Ela falou para a médica, foi feito o exame e foi resolvido tudo lá mesmo. Então foi um cuidado de Deus, porque ela disse que se eu tivesse trazido ele para casa daquele jeito, ele continuasse tendo esses espasmos, podia até virar convulsão. E imaginei eu com um bebê recém-nascido em casa, tendo convulsão, eu não ia saber o que fazer, eu ia ficar muito mais desesperada, né? E sei lá o que podia ter acontecido. Então, assim, eu agradeço muito a Deus que foi Ele que colocou todos aqueles médicos, todas aquelas enfermeiras na nossa vida. E ele veio para casa e depois do parto ele ficou super saudável, não teve mais complicação nenhuma. Então, você que está me assistindo, sempre coloque tudo diante de Deus.
Não sei qual a tua religião, não sei o que você acredita, mas Deus é um só. E eu acredito muito que se a gente coloca diante dele, pede para que seja feita a vontade dele na nossa vida, independente do que aconteça, independente do parto, se for parto normal, se for parto cesárea, tudo vai ser de acordo com a vontade de Deus. E assim foi na minha vida, eu acredito que pode ser na sua também. Então, eu espero que você que está me assistindo tenha te ajudado, contar um pouquinho da minha experiência. É claro que cada um tem a sua, não é igual, mas às vezes pode ajudar. Se você está grávida ou se você está tentando engravidar, a sua hora vai chegar. Então, isso pode ajudar de alguma forma. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se inscreva no meu canal aqui embaixo se não for inscrito e não se esqueça de dar um gostei que me ajuda na divulgação. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.